Olá, estou de volta para mais uma entrevista, hoje estreando Política em Pauta, um programa voltado à discussão de temas e assuntos políticos. E neste programa de estreia estamos recebendo o deputado federal Elton Welter. Welter, satisfação tê-lo aqui pela primeira vez como deputado federal. Satisfação é minha, Ana Paula, todos os internautas, as pessoas que nos acompanham. Eu, como vizinho, tenho a obrigação de vir primeiro aqui falar com vocês aí para falar do futuro do país, da nossa região, do nosso estado. Elton, você deixou de frequentar a Câmara de Vereadores de Toledo para frequentar a Câmara em Brasília. Como é que está essa nova rotina? Está agitado, está bem muito trabalhoso. Lá acontecem 3, 4 agendas no mesmo horário. A gente tem que focar naquela que tem mais relevância e importância do ponto de vista do estado do Paraná e dos temas que a gente encampa. Brincamos há pouco aqui que essa semana estava pegando fogo por lá. Na verdade, lá está sempre pegando fogo. Lá o clima é pesado, é tenso, tem muita agenda, muito compromisso. Essa semana estava em pauta essa discussão do novo marco fiscal sustentável, né? Porque era arcabouço, a gente achou o sinal muito feio. E aí a gente dialogou e a nova regra fiscal sustentável para dar sustentação para os compromissos do governo e continuar tendo algumas políticas para atender os municípios e os estados. Foi aprovada a urgência desse projeto, quem articulou isso foi o relator junto com o ministro da Fazenda e nossos líderes, o líder Guimarães, que é o líder do governo, e as outras lideranças também para chegar no entendimento para votar a urgência para a semana que vem. Então, semana que vem entra na pauta esse novo marco fiscal sustentável. Ele garante mais 70 bilhões de reais, além daquilo que tem para esse ano, para o ano que vem. Então, acredito que nós vamos, com essa aprovação, nós vamos ter condição de fazer mais investimentos no ano que vem. Acreditamos que também com isso será um grande sinal para que os juros caiam no Brasil, que é um grande problema também, porque não adianta às vezes começar a crescer emprego, como está acontecendo, se os juros não caem. Tem que cair o juro para poder ter investimento do setor produtivo. A expectativa aí para a política econômica do Brasil a curto prazo, como é que está isso, Welter? A gente sabe que você está participando diretamente das discussões aí na comissão, você participa da Comissão de Desenvolvimento Econômico, se não me engano. Sim. Inclusive, essa semana eu estava reunido com o ministro Haddad, participando de tudo isso que você já deu uma pincelada aqui para a gente. Como é que está isso? Qual que é a expectativa? O que o povo pode esperar? Claro que vocês estão trabalhando, mas isso vai ser curto prazo, longo prazo? Na verdade, essa lei fiscal que o pessoal tanto fala, ela é para dar estabilidade na política econômica, para dar estabilidade no gasto público e ter poder de investimento. Então, tendo poder de investimento, você consegue ajudar governadores e prefeitos. Então, o Haddad foi lá explicar o que está acontecendo. Infelizmente, nós herdamos, por exemplo, teve que votar a PEC do Bolsa Família no ano passado. Por exemplo, para garantir o pagamento antes era Auxílio Brasil, e na verdade virou Bolsa Família. O Auxílio Brasil foi colocado para R$600 só no período eleitoral, não sei se se lembra, R$600. E só tinha dinheiro para pagar até 31 de dezembro. Então nós tivemos que votar o PEC do Bolsa Família no ano passado para garantir que houvesse a continuidade do Bolsa Família. E também já com essa PEC que foi votada no ano passado, se garantiu também a correção do salário mínimo acima da inflação. Por isso que agora, já no mês de maio, o salário vai ter um pouco perto de R$20 a mais para cada brasileiro aposentado que é assalariado. E também deu para já corrigir também a tabela do imposto de renda, que quem ganha até 2.300 ou 2.600, se não me falha a memória, também não paga mais imposto de renda. Isso ajuda muito indiretamente. Então, são medidas assim, a regra fiscal vai garantir também, dizer para o próprio mercado como um todo, dessa estabilidade na política econômica, para que a gente consiga baixar os juros. Mas, paralelo a isso, também tem uma outra agenda que é muito importante. Eu espero que a regra fiscal, a nova regra, passe na semana que vem. Aí depois vem o desafio da reforma tributária. Ela também é muito importante para o povo brasileiro. E aí, se você permitir, já posso entrar nesse assunto também. A expectativa é que entre em votação em julho, é isso que estavam especulando? Sim. Não sei se é por aí. Tão logo já tem um grupo de trabalho trabalhando intensamente nisso, há uma aparente
vontade da maioria política lá de votar essa nova regra tributária brasileira. Passou a regra fiscal, vota-se a reforma tributária. Essa reforma tributária visa desonerar o consumo. O que significa isso na prática? E também unificar alguns tributos, alguns impostos. Então, essa forma vai desonerar a vários produtos que atingem a classe menos favorecida da sociedade. Isso ajuda muito, coloca um dinheiro indiretamente no bolso do trabalhador e também vai ajudar muito estados e municípios, porque vai ser muito difícil sonegar impostos, porque vai unificar muitos tributos. Então, o objetivo da reforma fiscal é da eficiência na máquina estruturante do Estado brasileiro, né, unificar impostos para ficar, porque, segundo o próprio Fernando Haddad, a reforma tributária mesmo é muito antiga que nós temos, e ninguém entende, é muito complexa, esse sistema vai ser simplificado, como já foi feito em outros países mais desenvolvidos. Então, vai ser criado o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, vai ser unificado vários tributos, e vai ficar melhor a forma de cobrança, de arrecadação e de eficácia do Estado. Isso vai ajudar muito estados e municípios, porque vai simplificar. Elton, você... Sem subir imposto. Que bom, importante. Elton, você é o único deputado federal, né, da base do governo da nossa região, pelo menos raiz, né? Sim. Como é que estão os contatos com as lideranças? Você tem procurado os prefeitos têm te procurado? Como é que está essa relação? Está muito legal, eu estou muito feliz com muitos contatos. Eu vejo assim, está abrindo assim, um leque grande. Eu tenho que avaliar onde a perna alcança, né? Estou muito feliz com isso. Tem um time muito bom aqui, por exemplo, Marechal, quem me ajuda é o Fernando. O Fernando está nos acompanhando hoje. Também está a Rafaela, que é a nossa assessora, que é a de Cascavel, que nos ajuda na comunicação. E tem o Prisnes, que inclusive é sobrinho do Ilmar, que era daqui. É neto do Helmut Prisnes, daqui de Marechal. Então, como eu sou... Do Fusquinha Vermelho. Do Fusquinha Vermelho, Então, como eu sou vizinho de vocês, eu vou dar muita atenção para os municípios próximos, vou articular muita coisa, inclusive nos permitiram que a gente já como deputado novo, apesar de estar apenas há 2 meses, um pouco de recurso já para esse ano. Porque o orçamento do ano passado, aquelas emendas foram carimbadas pelos deputados do ano passado. Então, eles tomaram uma decisão que os deputados novos iam ter um pouco também de recurso. E um pouco disso já reservei para Marechal Rondon. O prefeito tomou ciência no dia de ontem. É um recurso para a agricultura, para nossos agricultores familiares de Marechal Rondon. Então, essa questão, a gente sabe que a nossa região toda tem uma base, tinha, né? Não sei como é que está hoje, mas tinha muito forte o bolsonarismo e tudo mais. Quando o governo entrou, aquela resistência. Então, essa resistência, na verdade, já se quebrou. Está se quebrando gradativamente, nós estamos dialogando, queremos uma união e reconstrução, com o próprio lema do governo. Eu sou deputado de governo, né, quero dialogar com toda a sociedade organizada e vamos nos aproximar, usar nossas lideranças regionais, locais, para aproximar, porque a cidade que tem que ser atendida, as pessoas que moram na cidade têm que ser atendidas, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né, se é bolsonarista, não bolsonarista, prefeito foi A, B ou C. Então, nós temos que cuidar do Brasil e cuidar das cidades que a gente representa. Eu vou tratar com muito carinho o Marechal Cândido Rondon, principalmente as entidades que tem relação direta com a gente também, e os projetos têm que passar necessariamente, a maioria, pela prefeitura. A gente faz bem combinadinho, vai funcionar, e nós vamos atender com os programas bons aí. Elton, você hoje está cumprindo uma agenda nessa sexta-feira aqui em Marechal. É uma plenária sobre o seu mandato. Você pode explicar um pouquinho o que é esse encontro? Claro, nós temos que articular com toda a comunidade local e regional para falar de futuro, falar dos programas, falar dos projetos. Porque foi aprovado muita coisa interessante já. Hoje saiu um edital na área do esporte, que a gente orientou todas as prefeituras da região para começar a cadastrar projeto lá, que muitas vezes não depende de emenda. Então, o prefeito que é bem articulado em fazer bons projetos seria um parceiro número 1 para ajudar. Então, vamos orientar a nossa militância, nossos dirigentes, para como é que a gente vai acessar programas e projetos nacionais e também aqui na região de abrangência da Itaipu. Então, eu sou um parceiro número 1, então nós temos que passar informação para os nossos dirigentes. E, obviamente, também pensar no futuro político local e regional dessa microrregião para o processo eleitoral do ano que vem.
preparando, estimulando candidaturas a prefeito, a prefeitas, ou vereadores ou veradoras. Então, minha obrigação também é essa, eu ajudo a construir. E aqui, como eu já disse antes, o Fernando nos ajuda aqui na cidade de Marechal. Eu vim para ajudar. Eu quero ajudar na construção das soluções de políticas públicas para chegar na casa e nas famílias do povo de Marechal, de toda a região, e vou me esforçar muito. E para isso, obviamente, a gente tem que ajudar a construir na política, para dar resultados nos processos eleitorais das eleições municipais do ano que vem. Justamente pegando o gancho das eleições 2024, tem alguma novidade aí que vocês estão planejando, que vai ter algum lançamento, alguma coisa já prevista nesse encontro que vocês têm hoje à noite? Então, eu estou estimulando muita gente, né? Então, eu não quero falar agora, mas eu espero que aqui em Marechal Rondon tenhamos uma chapa completa de vereadores e vereadoras e, quem sabe, uma candidata a prefeita ou prefeito. Se depender de mim, vai sair. Seria histórico para Marechal, né? O PT até hoje não conseguiu eleger aqui em Marechal um vereador. Mas assim, nós vamos eleger vereador agora, não tenho nem dúvida disso. O pessoal está maduro, vai ter uma chapa muito boa de vereadores e vereadoras e a gente acredito que vamos fazer cadeira sim. Vamos falar de pedágio, um assunto que você sempre lutou, sempre defendeu. Inclusive, você sempre foi da opinião do pedágio de manutenção, né, Welter? Exato. Mas, pelo jeito, não vai ser por aí o caminho que tem se desenhado. Temos previsto para agosto agora, já o leilão do primeiro lote. E escutei, inclusive, essa semana o deputado Ciorato fazendo a apresentação na sessão da Assembleia de um estudo que demonstra que talvez, né, corre-se o risco das tarifas serem até mais caras do que as que foram encerradas em 2021. É por aí? Como é que está todo esse processo? Eu estou muito preocupado. Eu realmente, esse modelo, opinião minha, eu não gostei. Eu espero que o leilão puxe a tarifa para baixo. Tem essa pequena esperança. E esse primeiro lote não está aqui a 163, entre Toledo e Cascavel, é para ter uma praça de pedágio. Isso vai ser lá para setembro e outubro, pelo que nos falaram. Eu estou torcendo que no leilão a tarifa venha para baixo, mas eu estou assim, um pouco pessimista, fiquei bem triste. As praças de pedágio previstas aqui para a nossa região, entre Cascavel e Toledo, Mercedes, isso é difícil de reverter? É que o projeto contempla 15 novas praças. Eu acho pouco provável que nós vamos reverter. Eu não vou aceitar a tarifa cara. Eu espero que o leilão puxe a tarifa para baixo. Outro tema polêmico que a gente viu tomar forma, ganhar toda uma polêmica agora no início do governo Lula são as invasões e a demarcação de terra. Temas, inclusive, a gente sabe que também causa polêmica não só no cenário nacional, mas especialmente na nossa região. Recentemente, o presidente Lula, ele assinou a demarcação de terras em 6 estados. Como é que está essa questão, Welter? O pessoal se preocupa muito aqui, a gente já teve estudos aquela vez que envolveu áreas aqui na nossa região, especialmente Terra Roxa, Guaíra, enfim. Tem um risco de haver demarcação na nossa região? Aqui não vai ter demarcação de terra. O pessoal bota um terror na cabeça do povo aí. Que se tiver aqui, nós vamos fazer compras públicas de áreas em negociação com alguns proprietários, pagando um preço justo para eles, para fazer um assentamento de indígenas. Isso vai ajudar a distensionar e resolve o problema definitivamente. Eu defendo isso e acredito que, de fato, não vai ter demarcação, porque eu não concordo aqui na região, porque eu sei que os agricultores aqui têm posse de boa-fé. Outro tema polêmico que movimentou o cenário político nacional nessa semana foi a cassação do mandato inclusive, seu ex-colega agora, Deltan Dallagnol. Ele disse que isso é vingança política, o pessoal da esquerda comemorou, inclusive vi publicações suas. E como é que é isso, Welter? Ele reverte isso? É difícil? Como é que está essa situação lá em Brasília? Então, eu acho que não vai reverter, porque primeiro que ele caiu na regra da ficha limpa. Ele pediu a conta de procurador porque sabia que ia ser condenado, ia perder o direito político. E ele saiu antes.
para fugir da lei. Só que a Suprema Corte, o julgamento dos juízes foi por unanimidade, no entendimento de uma regra que existe. E ele sabia disso. Por isso que foi decidido dessa forma pela cassação dele. Então, a lei da ficha limpa, que ele tanto apregou, ele fugiu da regra, ele pediu a conta para não cair na lei da ficha limpa. E ele foi pego por um artigo que está na lei lá, que ele não deu tempo dele ser julgado, senão ele tinha perdido lá, nem ia ter como disputar. Então não tem nada de errado. A democracia, a regra vale para todo mundo. E aí entra-se nessa esfera, porque foi vingança política, porque que foi pedido do PT. Na verdade, na sua opinião, não tem nada disso. Olha, você se lembra do Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa foi o ministro do Suprema Corte, o cara do mensalão. Ele foi indicado pelo Lula. Foi o cara que mais criou embaraço. Então o judiciário é independente. Absolutamente independente. Então a gente, o judiciário é o guardião da lei e a gente tem que respeitar a decisão do juiz. Nessa polêmica toda do Deltan já começou a se falar da questão Sérgio Moro, que ele deve ter o mesmo caminho, deve ter o mandato dele de senador cassado. E ao que se fala, as questões que pesam, né, contra ele seriam mais complicadas. Você acredita que ele deve acontecer isso de verdade? Que ele deve ter o mandato cassado? Olha, o Sérgio Moro, ele já tem provas muito robustas. Ele abusou do poder econômico antes de ser candidato. Tem provas, eu posso dizer aqui, mais de 10 milhões que ele gastou antes de ser candidato. E já teve uma senadora do Mato Grosso que foi cassada, se não me fala a memória, a senadora Selma. Se pesquisar no Google, vamos achar. Ela foi cassada por em torno de R$400 mil por abuso de poder econômico no período pré-eleitoral. E a robustez das provas contra o Sérgio Moro, pela jurisprudência que já existe, são muito grandes. Eu acho que o Sérgio Moro vai ser cassado. Não é por perseguição, não, porque ele caiu na lei que já existe no país. Porque juiz não pode ter interferência política. Quem decide é juiz. É um poder absolutamente independente. Todo mundo pode cair nisso. Se tiver prova que o abuso de poder econômico e gasto exagerado em período pré-eleitoral, com provas, geralmente cai. E como é que está esse processo? Não sei se você tem conhecimento. Hoje ele tramita no TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Isso deve ser julgado, tem uma previsão? Você que está nesse meio aí, de repente tem informação sobre isso? Então, deve ser julgado pelo TRE nos próximos meses, ou um mês ou dois. Aí, óbvio, vai para recurso, coisa assim, depois vai para o TSE. Esses prazos são da justiça daí. Mas, obviamente, pelo que eu vi, pelo que me falaram e os documentos que estão anexos no processo, a robustez das provas são muito grandes e dificilmente o Moro não vai ser cassado. Aliás, o Moro ficou uma coisa estranha. Ele queria sair por São Paulo, não tinha nem domicílio eleitoral, acabou sendo candidato pelo Paraná. A mulher dele é deputada federal por São Paulo, ele é senador do Paraná. Então o povo não se lembra disso? Que ele queria ser candidato por São Paulo. E aí depois, que reconheceram o título dele aqui no Paraná, saiu pelo Paraná. Então, e não é uma questão Moro. Se fosse comigo ia acontecer a mesma coisa se tivesse tido abuso de poder econômico, prova concreta. Então quem julga isso é o judiciário. Quem fez ação contra o Moro foi o PL, partido do Bolsonaro. E também o PT também reforçou a denúncia, né? A nossa federação fez isso. Então há a cobrança do PL, que é o partido do Bolsonaro, e a cobrança do PT por abuso do poder econômico no período pré-eleitoral. Então esse tipo de situação, claro que aí um lado fala que é questão política, que o judiciário tem lado partidário e político, né? Tem de tudo, a gente ouve de tudo, mas em suma, o que a gente verifica é que a política ela está muito acirrada. Ela sempre foi acirrada, mas de uns tempos para cá demais. Vivendo essas coisas aí, por exemplo, a cassação do Deltan, aí vem a cassação aí, de repente, né, for algo que se concretize mais para frente do Moro, parece que isso deixa tudo muito mais turbulento. Essa turbulência na política no Brasil não tende a ter fim. Vai ter fim, eu acho. Não tá, eu acho que a gente tem que respeitar a independência dos poderes. Decisão de juiz cabe recurso, mas quando é unânime é difícil, viu? Então, dependendo das instâncias que já foi julgado,
Eu acho que tem que respeitar a decisão da justiça, e a história fala por si. Então, muitas vezes, quem abusa do poder, que na minha visão, o próprio Moro abusou do poder lá, muitas vezes, né, eu uso a seguinte expressão: era juiz, ele chutava, cabeceava e pegava no gol, e combinava com o Ministério Público. O Ministério Público dialogava com isso, foi uma coisa muito, muito ruim. Naquela época todo mundo aplaudia, porque era contra o PT. Agora não é agora é uma ação que foi movida pelo PL contra o Sérgio Moro e pela federação que o PT pertence, para interpretar a lei que já existe, a lei que já foi julgada, inclusive gente do PT já foi julgado por essas denúncias feitas por outros partidos que hoje dizem que ele pode ser injustiçado. Quem vai decidir isso é o Judiciário brasileiro, é o TRE Paraná e depois o TSE Nacional. Eu acho que dificilmente vai escapar, por causa da robustez das provas. Então ele que tinha que ter se organizado melhor, né, na época, e não ter cometido tantos erros nos seus gastos em campanha no período pré-eleitoral. Walter, quem te acompanha pelas redes sociais ou acompanha o seu trabalho, tem visto um Elton bastante expressivo, contundente, um político bastante crítico em termos, falando de oposição. Inclusive, quase semanalmente tem alguma coisa aí envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, pronunciamentos bem incisivos. Isso é missão da oposição? Como é que você se sente muito à vontade? Isso acrescenta no teu mandato, vamos dizer assim, soma de uma forma positiva, ou acaba dando carga para o pessoal da oposição ao Walter bombardear? Eu sou deputado de governo. O que fizeram com a gente, desconstruíram a gente, e tudo está caindo à baila. Por exemplo, o pessoal passou no imaginário popular que iam fechar a igreja. Eu fui na frente da Catedral de Brasília e perguntei qual igreja foi fechada no Brasil, que se o Lula ganhasse ia fechar a igreja. Eu perguntei para os bolsonaristas se fechou alguma igreja na cidade que eles moram, para eles me dizer, porque daí eu ia pedir desculpa que eu estava mentindo. E também disseram que ia ter banheiro unissex. Aonde tem banheiro unissex? Tentando botar medo. Aliás, a política que o ex-presidente fazia, e os bolsonaristas fazem a política do medo. Do medo que vão tomar a terra de um agricultor, do medo um monte de coisa. Bota o medo, que é uma estratégia. Isso é histórico, isso remonta à história. Essa estratégia funcionou. Aliás, o governo anterior, e é bom que se diga, com a quebra do sigilo de 100 anos, no mês de outubro, já mudando de assunto agora, no mês de outubro foi recorde de liberação do dinheiro consignado para o Auxílio Brasil, ou seja, para os Bolsa Família. Teve gente que nem precisava receber isso, não consegue pagar a conta. Por que foi feito isso? Para comprar voto. Para comprar voto. A mudança dos impostos no ano passado para baixar o preço da gasolina tomou dinheiro dos governadores. Tiraram milhões e milhões de reais dos governadores para tentar comprar a eleição. Aliás, o Auxílio Brasil foi no ano passado para 600 porque era período eleitoral. Ainda deram o consignado. No mês de outubro caiu dinheiro no bolso do trabalho das pessoas que estão nesse programa e infelizmente o povo acordou, ainda deu os votos suficientes para que o Lula ganhasse a eleição. Então o povo foi tentado ludibriar, e o dinheiro do Auxílio Brasil, é bom dizer isso também, está previsto até o 31 de dezembro. Então não é possível que o povo continue acreditando em tamanhas mentiras. Então as fake news pautaram muita gente já percebeu, e é por isso que eu faço esses vídeos, para ver se cai a ficha do povo. Então o escândalo das joias que o Bolsonaro queria que ficasse para ele, que foram presas na alfândega, no aeroporto do Brasil, onde os auditores da Receita Federal pegaram, junto com um funcionário dele, puxa-saco dele, que tentou trazer as joias para cá. Outra coisa da vacina, da carteirinha de vacina. Como é que pode um presidente da República não se vacinar? O Brasil, pela proporção de gente que tem no mundo, foi o país que mais morreu gente por atraso da vacinação. Um presidente falando para não vacinar, dizendo que tinha que dar o exemplo. Percebe como é? Então, e o povo acreditou nisso, achava que cloroquina resolvia o problema da Covid.
Eu quero ajudar a população, eu preciso a linguagem que a gente usa para se comunicar, muitas vezes você fala muito mansinho, o povo não entende. E tem que falar muitas vezes tentando abrir o olho das pessoas, usando expressões mais duras, que incomodam o bolsonarista. Eu sei que incomoda, mas a minha intenção é que eles reflitam, para que possam entender que eles não podem ser manipulados dessa forma. Agora, e você percebe o resultado disso? Que as pessoas, de repente, sei lá, algumas vêm falar contigo, que começam a perceber isso? O pessoal, tem gente que já começou a cair a ficha, tem gente que não vai cair a ficha nunca. Porque eu acho que eles ficam numa bolha e só escutam uma linha e não percebem o outro lado. Não param para se perguntar. Eu faço esses vídeos, essas formas, para ver se as pessoas começam a refletir. Eu espero que reflitam. Muitos já até pediram desculpa. Welter, você acabou tocando aí no seu pronunciamento 2 assuntos que estão bastante em alta. Fake news com a PL, né, que está no Congresso, e também os combustíveis, que vimos nos últimos dias aí uma mudança na questão de preço. Você gostou que baixou o preço? Gostei. Tem gente que está chateado, não sei porquê, viu? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 assuntos aí em alta. Perfeito. Eu estou muito feliz também. Eu falei na minha campanha que nós íamos mudar a política de preço. O presidente Lula também falou. A Petrobras é uma companhia de desenvolvimento. O que significa isso? Tem investimento privado nessas companhias? Tem, mas o lucro desses investidores não pode ser a prioridade absoluta. Eles têm que ter lucro? Tem que ter lucro, mas não pode ter exorbitante. Então, o Conselho da Petrobras pode regular esses lucros, ou seja, quando regula esses lucros, você consegue baixar o preço da gasolina. É isso que está acontecendo com o óleo diesel, com a gasolina. Era R$ 7,00, o lugar chegando a R$ 8,00 o preço desses combustíveis, hoje está menos de 5. Se não baixou na bomba, ainda tem que baixar, viu? O pessoal está abusando. Que hoje dá para praticar preços menos de 5 no óleo diesel e na gasolina. Então, por que dá? Porque tem visão de governo que não quer dar tanto lucro para a companhia e para os sócios minoritários. E sobre a PEC das mentiras que a gente quer regular, tem muita mentira. No fundo, o povo não entende. A PEC das fake news, na verdade, é para regular a quantidade de mentiras. Não é inadmissível que as plataformas mandem mais que o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa legislar sobre isso. Na semana que ia ser votada a lei para regular a quantidade de mentiras, eu tenho que usar essa expressão, senão o povo não entende. É fake, é mentira. Mentira é fake. Uma mentira contada 1000 vezes o povo acredita. Então, uma mentira contada demais e naquilo que prejudica crianças em escola que ficam com pavor, os pais ficam com medo, nós temos que achar caminhos de tirar esse conteúdo do ar, as plataformas serem notificadas e tirar aquele conteúdo do ar, senão a gente vai criar vai aumentar o ódio, a intolerância e os problemas da criminalização de pessoas por tamanhas mentiras que são contadas. Itaipu, o que esperar da nova diretoria? Vai ter muito trabalho, né? Inclusive o diretor-geral brasileiro, o Enio Vera, é muito competente, ele é doutor em economia, uma pessoa espetacular, foi secretário de planejamento no governo do Paraná, já trabalhou também no Ministério da Fazenda e foi deputado federal, foi para o 3º mandato. E agora renunciou e certamente será um excelente diretor. Os diretores, né, por exemplo, nós temos gente aqui de Rondon, que é o Zonin, ele é superintendente de meio ambiente, uma função muito importante para ajudar nos projetos regionais, nos projetos da Itaipu, para soluções no campo ambiental e programas que são tocados pela Itaipu. Muita gente esperava que a questão da mudança agora, até terminando de pagar, né, a conta ali do financiamento e tudo mais, da construção da usina, que se usasse esses recursos, grande parte deles, que em tese vão sobrar, investindo em infraestrutura. Mas não é isso que a diretoria tem manifestado, que a prioridade são a questão social, ambiental, e aí depois, né, fica lá em terceiro plano. Isso frustra, de certa forma, algumas lideranças aqui da região. Mas é por aí, é uma visão de governo, enfim. Tem uma estratégia da Itaipu, ela tem uma vida útil também. Se a gente deixar que o lago está sendo assoreado, viu?
E a gente tem que tratar disso. E o pessoal às vezes não entende isso, então tem que evitar ao máximo. Muita coisa já se fez nessa questão para não entrar, encher de terra o lago. Então tem que ter muitos programas, por isso que a prioridade é essa questão ambiental. Estradas, né, para evitar que a água escorra muito e com terra para dentro do lago. Então essa questão ambiental ela remonta para muita coisa, não é só estrada, ajudar para os agricultores também terem melhores condições de trabalho, essa questão também social, também é o ambiental, o social e o estrutural, se tiver dinheiro. Então o estrutural não está fora, mas ele não é mais toda essa prioridade. Então nós temos que dar uma solução para o bem-estar futuro, né, do ambiente, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida no futuro. A infraestrutura não é a prioridade da Itaipu, foi um foco anterior, mas não vai deixar de ser agora, mas é num plano posterior, tem que dar mais soluções nessas questões que oferecem mais risco para sustentabilidade do entorno do lago e assim por diante. Elton, prazer recebê-lo, falamos um pouquinho de tudo aqui. Sim. Se deixamos de tocar em algum assunto que você, de repente, né, queira comentar, fique à vontade. Sim, inclusive sobre Itaipu, quem cadastrar projeto lá dentro dessas lógicas, desses projetos, vai ter muita coisa boa que vai acontecer para todas as cidades, em especial os lindeiros, que são prioridade, os municípios do oeste. A Itaipu pretende ampliar para fora do oeste também, que é uma cobrança muito grande do estado do Paraná, mas a prioridade continuará sendo o oeste do Paraná, os municípios lindeiros. Então, muita coisa boa vai acontecer, estamos trabalhando bastante e contem comigo, eu estarei aqui muito presente aqui em Marechal, porque eu moro do lado de vocês aqui, sou vizinho, e vão dar atenção devida. Contem comigo aí, obrigado pela disposição. Nós desejamos sucesso no seu mandato e sempre que estiver por aí, quiser chegar a tomar um cafezinho, você sabe que temos as portas abertas para recebê-la. Obrigado. Só para finalizar, eu fiz um projeto bem interessante aí, que já estou por demanda da comunidade. Todos os institutos federais do país, no Paraná tem 26, eles não têm o alimento, a compra direta, não fazem parte do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu estou alterando a lei do PNAE para comprar comida dos agricultores para abastecer também esses institutos federais do Brasil. É uma iniciativa que, indiretamente, o que ela faz? Pede para aumentar a compra de comida dos agricultores e organizar todo o abastecimento, né, da rede no entorno, né? Então isso é muito importante também para ampliar os PRONAFs, por exemplo, para financiar o agricultor, e as compras públicas da agricultura familiar para chegar em mais alunos e estudantes. E ele vai se estender, eu defendo que o dinheiro da compra direta se estenda também para hospitais filantrópicos, né? Por exemplo, o Bom Jesus, lá em Toledo, que é o hospital de referência regional da 20ª. Por que não entrar na compra dos alimentos que servem para os pacientes dos agricultores? Eu defendo isso, e nós vamos defender isso. Então vai ampliar muito as compras de alimentos dos agricultores do Paraná e do Brasil, para ter comida de qualidade e para servir para estudantes, para as pessoas de hospitais, até para o pessoal que está em cadeia, pode ter comida de qualidade para não ficar doente e assim por diante. Então, esse sistema de abastecimento alimentar, ele precisa ser o foco para combater a fome e manter renda no campo os agricultores que produzem alimentos que servem na mesa dos consumidores. Muito bom. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.